Domésticos e trabalhistas é a coluna Eu Quero Saber de toda terça-feira. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Paraíba. Bom dia, Patrícia. Vamos começar com as perguntas primeiro do pessoal de casa, antes de tocar no tema da semana. Pergunta primeira de hoje é da Carmelita Soares. Estou de licença maternidade há 4 meses, que é o tempo estimulado pelo INSS, e ela quer saber o sonho de toda mãe. Como ter direito aos 6 meses? O problema é que esse benefício é só estendido aos servidores públicos federais, a maioria dos servidores estaduais. Para que um segurado do INSS tenha direito, a empresa tem que entrar no incentivo fiscal, um projeto que o governo faz. Ou seja, o INSS paga 4 meses, a empresa paga 2. E esses 2 meses que a empresa paga, ele desconta nas contribuições previdenciárias dos outros que ela tem que contribuir. Infelizmente, mas isso a empresa não é obrigada a entrar nesse incentivo fiscal. Não é ela que decide, né, como ter direito aos 6 meses. O Anselmo Oliveira. Fui demitido sem justa causa do meu emprego, continuei pagando o INSS na condição de contribuinte individual. O seguro-desemprego me foi negado, sob a alegação de que eu não estava desempregado. Como é isso? A resposta à pergunta dele está na própria pergunta. Por quê? Porque ele estava recolhendo o INSS como contribuinte individual. Se ele estava recolhendo é porque ele estava trabalhando, ele não estava desempregado. Ele estava exercendo atividade como autônomo. Então ele não tem direito. Realmente está certa essa situação, né? Está corretíssimo o indeferimento. A Sônia Leite de Souza. Por quanto tempo uma dona de casa deve contribuir para o INSS para poder se aposentar? Sônia, vai depender de que tipo de aposentadoria. Primeiro, se for por idade, ela tem que contribuir por 15 anos. Se for uma aposentadoria integral, por tempo de contribuição, por 30 anos. E se for proporcional, no mínimo 25 anos. Vai depender do tipo de aposentadoria que ela quer. Clécia Almeida, que é aqui da capital, manda a seguinte pergunta. Quais as vantagens e as desvantagens da desaposentação no serviço público? Clécia, no serviço público não existe desaposentação, existe sim a reversão, o retorno do servidor aposentado à atividade. Ou seja, pode ocorrer de 2 formas. Primeiro, se ele é aposentado por invalidez e uma junta de perícia médica diz que aqueles motivos da invalidez são insubsistentes, então ele é obrigado a retornar ao trabalho. A segunda é ele pedir para retornar e que haja interesse da administração e que este pedido seja dentro dos últimos 5 anos que ele se aposentou. Tem que entrar na justiça ainda. Não. No caso do servidor público federal, não é desaposentação, é reversão. Para as outras pessoas que querem... No caso do INSS é que está ocorrendo, você tem que ingressar na justiça. Uma empresa deve dar um tratamento diferenciado às empregadas que estão gestantes? A pergunta do Reis Porto Dias. Sim. Primeiro, ela já tem um tratamento diferenciado porque ela não pode ser demitida porque ela tem estabilidade. Certo? Ela pode ser transferida de função, porque se a função que ela exerce for prejudicial à sua gestação, ela pode ser colocada em outra função, mas com o direito de, quando acabar a sua gestação, ela retornar. E tem direito também a um determinado número de ausências para fazer consultas médicas e exames complementares. É mesmo? Mas isso, terminou a consulta, ela tem que voltar para o trabalho. Claro. Tudo isso ela deve combinar com o seu empregador. Bom senso sempre, Não, né? lógico. O Geraldo Rodrigues Silva diz, tenho 60 anos de idade, 30 anos de contribuição junto ao INSS. Posso dar entrada na minha aposentadoria proporcional? Se sim, o que eu ganho e o que eu perco? Geraldo, a aposentadoria proporcional eu não vejo nenhum benefício para o segurado. Um benefício é que ele fica aposentado e pode continuar trabalhando. Mas ele vai ser aplicado o fator previdenciário, ele vai ter uma redução drástica na sua aposentadoria. Não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Hoje, não. Paulo, a gente vai fazer uma pausa nas nossas perguntas aqui para falar hoje sobre o tema da semana, que é exatamente um benefício assistencial que é concedido aos idosos que, mesmo sem estarem aposentados, podem receber uma ajuda no INSS, né, Paulo? Correto, o chamado correto. LOAS. No caso, esse aí o de hoje será o benefício assistencial ao idoso. Vamos conversar então sobre isso. Você vai ver agora mais ou menos como funciona e principalmente ver a situação de alguns idosos que são beneficiados por esse dinheirinho extra, mesmo sem terem trabalhado durante toda a vida. Mas é um direito, está garantido por lei. Veja aí na reportagem. A aposentada Cosma Francisca, durante anos, trabalhou como produtora rural. Hoje, aos 75 anos, ela conta que não quer outra coisa a não ser descansar. Só descansar. E só no tempo que eu estou aqui, senão eu ainda tinha coisa do roçado. Dona Luísa Cândido também dedicou parte da vida ao trabalho, mas como empregada doméstica, ela nunca teve carteira assinada. Por isso, não teve direito a nenhum benefício previdenciário. Mas tanto a Dona Luísa quanto a Dona Francisca não estão desamparadas. Elas contam com benefício assistencial de prestação continuada mensal
o LOAS. Se não fosse a Lei Orgânica de Assistência Social e esse benefício de prestação continuada, esses idosos simplesmente não iam receber absolutamente nada. Seriam párias na sociedade, né, jogados como miseravelmente a gente já vê idosos jogados por esse Brasil afora. O benefício assistencial ao idoso corresponde à garantia de um salário mínimo. Tem direito a ele a pessoa idosa com 65 anos ou mais que comprove não possuir meios de garantir o seu próprio sustento e que não receba nenhum outro benefício no âmbito da Seguridade Social. No caso da dona Luísa, ela teve direito ao benefício porque trabalhou a vida inteira informalmente e hoje vive sozinha, sem amparo familiar. O que a senhora faz com esse dinheiro? Eu compro minhas coisas. Compro minhas coisinhas. Paulo, o LOAS que a gente estava falando ontem, que também é esse benefício, é especificamente para os deficientes, não é isso? Não, existe os dois. Para o deficiente e para o idoso. A lei é para os dois. É exatamente o que a gente vai falar na semana que vem aqui, porque dizer que os deficientes e os idosos também têm direito a esse mesmo benefício aí, mesmo sem estarem aposentados. A gente separou, Paulo, algumas informações aqui sobre como as pessoas podem ter direito a esse benefício, a documentação necessária e o que não pode acumular, porque esse benefício não pode ser acumulado com outros, né? É importante. E também lembrar que esse benefício não gera nem pensão. Exatamente. E a pessoa não recebe 13º salário. Veja aí nas outras informações em arte, olha só. Para o benefício assistencial, o idoso deve apresentar o número de identificação do trabalhador, o NIT, um documento de identificação que pode ser carteira de identidade, carteira profissional ou CNH, o CPF, certidão de nascimento ou casamento, certidão de óbito do esposo ou esposa falecido, se for o caso, comprovante de rendimentos dos membros do grupo familiar e comprovante de residência. O representante legal deverá apresentar o CPF, documento de identificação, que pode ser a carteira de identidade, profissional ou a CNH, e o termo de tutela ou curatela, se for o caso. O benefício assistencial ao idoso não pode ser acumulado com qualquer outro benefício previdenciário, pensão mensal vitalícia de seringueiro, benefício de qualquer outro regime previdenciário e seguro-desemprego. Paulo, eu quero saber o seguinte, é muito comum idosos que teriam direito a esse benefício e não têm, porque por falta de informação? É, muito comum. Nós conhecemos várias pessoas. Aqui mesmo na TV, nossa colega Mirella, tinha uma senhora lá em Bahia que não tinha conhecimento. Ela conversou comigo, ela tem direito. Desde aí expliquei as condições que ela tinha que preencher, ela preencheu e semana passada ela teve o benefício deferido. Não é muito burocrático, muitas pessoas, não é muito burocrático. Você agenda pela Central de Atendimento 135 e preenchendo os requisitos da lei, o INSS não indefere. É tranquilo. É tranquilo. Agora tem que ter. A renda per capita familiar tem que ser 1/4 do salário mínimo e que a família, ele não tenha condições de manter sua própria sobrevivência. Nem a família possa prover isto. Preenchendo esse requisito idoso e ter 65 anos de idade ou mais. É a missão da coluna Bolso Tranquilo, informar você, o Bolso Tranquilo, a coluna Eu Quero Saber, informar você os direitos que você tem, para você ficar sabendo e requerer lá. E se tiver dúvidas, como sempre, escrever pra gente, né, Paulo? Vamos continuar com as perguntas aqui, o pessoal de casa? A próxima é a da Daniela Oliveira. Ela quer saber assim, o comunicado de que o empregado vai cumprir o aviso prévio trabalhando pode ser com efeito retroativo? Isto ocorre muito, mas isso é proibido. Isso é proibido, lógico. Se você vai comunicar ao empregado que ele vai entrar de aviso prévio, é daqui para frente. Nunca? Você já cumpriu? Assim é muito bom. Você está de aviso prévio desde o dia 1º de janeiro. Não existe. Tem que ser a partir de agora. Atenção, viu, Daniela? Não pode ser retroativo. O Emanuel Souto, seu parente, quer saber o seguinte. O período em que o segurado do INSS está recebendo o benefício do auxílio-doença conta para efeito de aposentadoria? Durante esse período, ele deve recolher o INSS? Vamos à primeira pergunta. Conta, está previsto na lei, apesar do INSS indeferir. É mesmo? Mas está previsto na lei, sim. Eu já vi muitos casos que eles indeferiram. Quando chega na Justiça Federal, nós estamos lá, os procuradores federais, e temos que reconhecer o direito e fazemos acordo com o segurado. Eu já vi muitos casos. Nossa. E durante o período que todo segurado estiver recebendo auxílio-doença, não deve haver recolhimento do INSS. Só quando o segurado recebe o salário e maternidade é que o empregador recolhe a sua parte, o empregador doméstico, que seria os 12%. Pergunta agora de Campina Grande. Recebi o seguro-desemprego do meu último emprego há 1 ano. Quando eu terei direito de novamente receber o benefício? Caio Vieira quer saber. Ele tem que estar desempregado,
e tem que ter trabalhado nos últimos 6 meses e ter sido demitido sem justa causa. Ele terá direito. Paulo, obrigada pelas respostas de hoje. Já ficaram muitas perguntas aqui para a próxima semana, mas você de casa, é claro que pode sempre escrever para a gente. Eu quero saber, @cabobranco.tv.br e eu quero saber, @paraíba.tv.br. Toda terça-feira a gente está aqui com o Paulo Souto para falar sobre os seus direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo, obrigada. Na semana que vem a gente está de volta para falar especificamente também sobre os direitos dos deficientes, não é isso? Exatamente. Na semana que vem será o benefício assistencial ao deficiente. E é o tema especial da semana, além das perguntas que você manda para a gente. Obrigada, Paulo. Até lá. Até lá e uma boa semana para você. Olha só, a gente vai